da reunião quando a gravação começar. João Lucas Ribeiro foi removido. Eu não entendo. Toda vida ele remove João Lucas. João Lucas direto. Até nas aulas de Tiago, de outros professores. Sempre João Oxe, Lucas. hein? Bom, é o seguinte. Se tu tem, na quarta questão, né? Se tu tem que x é igual a 3 seno de θ, como é que tu transforma θ em x de volta, né? Você vai passar o 3 dividindo, que vai ficar seno de θ igual a x sobre 3, ok? E aí, o que é que você vai fazer nesse caso? Você vai fazer a função inversa. No caso, você vai dizer que θ é igual ao seno a menos 1 de x sobre 3. Essa função é a chamada função arcosseno. Ou você pode escrever que θ é o arcosseno de x sobre 3. Ok? Então é assim que você transforma de θ para x. Beleza? E aí você faz a substituição. Tá bom? Substitui de volta, né? Fazendo a volta. Entendido. Deu para entender, Davi? Ah, e estavam comentando aqui sobre a quinta questão da avaliação. Realmente, a quinta questão é sobre a aula, é da aula de hoje. Inclusive, tem uma questão. Não, não é igual, não. Mas tem uma questão bem parecida com essa quinta. Na, no, na, na atividade de hoje. Na aula de hoje. Então, prestem bastante atenção que vocês vão ver que ela é bem fácil de fazer. Bem fácil mesmo. Né? É na aula de hoje que vocês vão ver. E essa questão vocês vão ver que é bem fácil. Vocês fazem 5 minutos. Ela é bem tranquila. Lucas, dá para explicar a terceira questão da lista? Eu fiz ela, só que eu fiquei em dúvida. Da lista, né? Dessa última lista. Da lista avaliativa. Deixa eu só ver aqui. Carolina disse que não entendeu a sexta e a sétima dessa última lista, é, Carol? Não falando aqui de um certo professor que não mandou nada. Gabriela respondeu nos comentários que eu respondi agora. Isso é a função inversa. A função arcosseno ou seno a menos 1 é a chamada função inversa. Certo? Bom, me atualizei aqui do chat. Caroline falou da sexta e da sétima. Eu queria saber se é dessa última lista de funções de várias variáveis. E Iranilton perguntou da terceira, foi isso? Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, Caroline disse que é da última lista. Davi está falando que está travando. É só ele sair e entrar novamente. Aqui está tranquilo. Deve ser a internet lá dele. Dessa última lista, né? E Iranilton perguntou qual questão dessa última lista? Era da lista avaliativa, da terceira questão. Ah, da avaliação, né? Então eu vou responder logo a tua. Dessa terceira questão, você vai fazer igual. Você vai fazer. A dica que eu vou lhe dar é o seguinte. Eu não posso dizer muita coisa porque é o trabalho, né? Mas eu posso dizer o seguinte. Você vai chamar o U de cosseno de θ e o teu DU, a derivada do cosseno é menos o seno, né? Opa, tá errado. Isso. Menos seno de θ dθ. E aí você vai, passa o menos para cá, vai ficar menos DU igual a seno de θ dθ. E aí vai ficar integral de tem o cosseno à quinta, né? Então vai ficar integral de U elevado a 5
du negativo, né? Menos du. E aí você vai mudar os limites de integração. Quando θ for π, u vai ser cosseno de π, que é menos 1. Quando θ for 0, u vai ser o cosseno de 0, que é 1. Então aqui vai ficar de 1 a menos 1. Aí você resolve essa integral aqui. Beleza? Aí, claro, depois Beleza. aplica os limites e resolve e pronto. Aí deixa eu abrir agora a lista de a sexta e a sétima. Na sexta, ele quer que determine se essa função é a solução da equação de Laplace. O que é que você vai fazer? Tu vai ter essa função u aí, que está x quadrado mais y quadrado. Tu vai derivar u duas vezes com relação a x. Se ele tem u sub xx, você vai derivar ela duas vezes, certo? Deixa eu abrir aqui de novo. Você vai derivar ela duas vezes. Eu vou comentar hoje na aula sobre derivadas de ordem superior, certo? Que é quando você deriva duas vezes. É a segunda derivada, a terceira derivada. Então, nessa sexta, você vai derivar u duas vezes com relação a x e duas vezes com relação a y. E aí você vai somar os resultados dessas duas derivadas. Se der zero, essa função é solução da equação de Laplace. Se não der zero, não é solução, certo? Isso na sexta. Na sétima, a mesma coisa. Você vai pegar essa função u, vai derivar ela com relação a t, vai te dar um resultado. Porque tu tem duas variáveis aí, tu tem t e tem x, certo? No caso aí, k e alfa são constantes. Você vai derivar u com relação a t uma vez, e depois vai derivar u com relação a x duas vezes. Aí o que é que você vai fazer? Você vai ver se esse u de t vai ser igual a alfa ao quadrado vezes esse u derivado duas vezes com relação a x. Se der igual, essa equação é a solução da equação de condução de calor. Se não, não é solução, certo? Mas olha, essa sexta, a sétima, a nona e a décima é tudo da aula de hoje, certo? Vocês vão ver tudo isso na aula de hoje. Elas são bem tranquilas para fazer, só vai dar um pouquinho de trabalho na questão da derivada, né? Na hora de derivar, que tem que prestar atenção para não derivar errado. Mas vocês vão ver que é o assunto da aula de hoje, beleza? Acho que da sexta para frente é da aula de hoje, menos a oitava questão. A oitava questão dá para fazer antes da aula de hoje. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado para entender, mas quando assistir a aula de hoje vai ficar vai ficar mais fácil de entender, né, do que eu estou falando. E aí, gente, mais alguma dúvida? Gabriel perguntou se ainda vai ter mais aula de tirar dúvida. Vai sim, semana que vem a gente não vai ter aula via YouTube, porque os assuntos terminou. Tem tuas dúvidas, né? Bem lembrado. Eu ia vacilando, foi mal. Vai ter semana que vem, certo? Semana que vem a gente, como não vai ter aula no YouTube, porque a gente terminou o assunto, vai ter aula semana que vem das 9h30 às 11h, só para a gente tirar dúvidas, esclarecer o que ficar faltando para vocês poderem enviar o trabalho até o fim da semana. Mas, sobre suas dúvidas, na lista, primeira e segunda questão, né? Por exemplo, na primeira tu falou da letra A, foi isso? Ou letra B? Deixa eu olhar aqui. Se eu postei a aula da dúvida da semana passada, a Laiane perguntou. Eu acho que sim, mas eu vou confirmar. Se não tiver postado, eu posto agora, certo? Mas eu acho que eu coloquei sim. É a segunda letra C, não é isso, Gabriela? Deixa eu pegar aqui. Oxente, é aqui. Segunda letra C.
eu ver se ela respondeu, se é a segunda letra C. Não, primeira C e segunda C, ok. Na segunda letra C, ele quer que determine o domínio e a imagem. Bom, o domínio, eu vou mostrar aqui agora, rapidinho. Aqui tu tem a função f de x, y, igual a ln de x mais y menos 1. Para que essa função exista, é necessário que esse número aqui seja maior que zero. Ok? Para ele ser maior que zero, isso significa dizer que x mais y... Não. Eu vou passar x para lá e 1, né? Então, y tem que ser maior do que menos x mais 1. Certo? Então, desenhando o gráfico. Se em vez do maior que tu tivesse igual, y igual a menos x mais 1, seria isso aqui, ó. Certo? Só que como ele quer que y seja maior do que isso, então é essa região superior do gráfico. Isso aqui é o domínio. Beleza? Isso aqui é o domínio. Então, quem é o domínio de f? É o ordenado x, y, pertencente ao R2, tal que y tem que ser maior que menos x mais 1. Esse é o domínio. Ok? Beleza? Essa daí? Aí a imagem. Quem é a imagem? Como é o gráfico de uma função logarítmica? Não é isso aqui? Né? O gráfico de uma função, sei lá, ln de x. Então a imagem deles sempre vão ser números positivos. Então quem vai ser a imagem de f? A imagem de f vai ser os reais positivos não nulos, certo? Em vez de colocar a simbologia, você pode escrever. Como o gráfico da função logarítmica é sempre acima do eixo x, nós vamos ter que a imagem de f será sempre os números positivos não nulos, né? Em vez de colocar o desenho, vamos assim dizer, ou colocar a simbologia matemática. E a segunda letra C é a mesma coisa, a mesma ideia. A diferença é que aí tu vai encontrar uma elipse, né? Porque tu vai ter o seguinte na segunda. 9 menos x quadrado menos 9y quadrado igual a 9. Igual a... Oh, peraí. Ficamos doidos já. Isso tem que ser maior que zero, certo? Tu vai passar o 9 para lá, vai ficar menos x quadrado menos 9y quadrado maior que menos 9. Como está tudo negativo, multiplica por menos 1. Aí como é que fica? X quadrado mais 9y quadrado menor que 9, né? Porque muda o sinal da desigualdade quando multiplica por menos 1. Aí tu vai dividir tudo por 9, né? Para ficar igual. Aí tu vai colocar, x ao quadrado sobre 9 mais y quadrado menor do que 1. Isso aqui é uma elipse. Isso aqui é uma equação de uma elipse. Se tu tivesse uma igualdade aqui, em vez do menor, fosse igual. Aí como é o formato da equação da elipse? Em y é 1 e em x é 3. A elipse vai ser aquela circunferência torta, acho que vocês lembram, né? Eita. É só era fazer um negócio reto. Vai ficar assim mesmo. A elipse ela vai ser... Eita, meu Deus do céu. Essa foi peso, hein? A elipse ela é mais ou menos assim, né? Porque... Meu Jesus. Pronto, a elipse é mais ou menos assim. A circunferência achatadazinha, né? É mais ou menos no formato de um ovo. Isso se a gente tivesse uma elipse, só que ele quer a região que é menor do que isso, né? Então, como ele está falando de valores menores, como ele está falando de valores menores,
eu vou pegar a região interna da elipse. Essa região é o domínio de f, certo? E como se trata de uma função logarítmica, a imagem é a mesma da anterior. É os reais positivos não nulos. Beleza? Deu para entender? Gabriela perguntou, aí não tem que ser maior que y maior que x menos, no caso é menos x mais 1. É, 1 menos x. Não, na imagem não, porque a imagem a gente analisa a função como um todo. Como a função como um todo é uma função logarítmica, aí a gente pega a parte acima do gráfico, certo? Então, nesse tipo de caso aí, nós estamos falando só do domínio, né? Quando tem que analisar esse negócio de maior ou menor. A gente está analisando só a questão do domínio. A imagem a gente vai olhar para a função toda como uma questão logarítmica, né? Ou a questão do logaritmo. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Bom, se não tem, vou interromper a gravação. Eu vou subir essa aula ainda hoje.